Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! Neste vídeo vou falar sobre a Epístola ou Carta de São Paulo aos Efésios. Peço a você que curta, compartilhe e inscreva-se no canal para divulgarmos a doutrina da Igreja Católica a todas as pessoas. A Carta aos Efésios é uma carta pastoral encíclica, ou seja, uma carta com a finalidade de orientar, esclarecer dúvidas e estabelecer procedimentos, dirigida a várias igrejas na antiga Ásia Menor, onde a igreja de Éfeso era a mais importante. A cidade de Éfeso ficava na região da Lídia, numa província do antigo Império Romano chamada Anatólia, atualmente próximo à cidade de Selçuk, Turquia. Éfeso era a segunda maior cidade do Império Romano, depois de Roma, com uma população de 400 a 500 mil habitantes. Era o maior centro comercial da Ásia. Em Éfeso existia um teatro com capacidade para 25 mil pessoas. A tradição cristã acredita que, próximo a Éfeso, a Virgem Maria passou seus últimos dias na terra antes de ser assunta, elevada ao céu. A igreja de Éfeso era uma comunidade que o apóstolo não conhecia pessoalmente, e essa carta ele escreveu a fim de instruir os membros dessa comunidade sobre pontos importantes da doutrina cristã. A carta aos Efésios não é dirigida especificamente a pessoas em particular, nem fala de acontecimentos pessoais da vida do apóstolo. Foi escrita em Roma, provavelmente durante a primeira vez que o apóstolo ficou preso, por volta do ano 63 depois de Cristo. Os temas principais da carta aos Efésios são a universalidade da salvação, Jesus Cristo, o mistério da redenção, a Igreja, corpo místico de Cristo. A carta aos Efésios divide-se em duas partes. Na primeira parte, chamada dogmática, que vai do capítulo 1 ao 13, Paulo inicia com as costumeiras saudações. O apóstolo se identifica como autor da carta e saúda a todos os cristãos com a graça e a paz de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo fala do mistério da nossa redenção por Cristo Jesus, decretado por Deus desde a eternidade, fala da predestinação e da redenção pela graça de Deus. A graça de Deus é um dom santificante e gratuito. Fala da nossa adoção por Deus como filhos através da nossa união com Cristo. É uma filiação adotiva concedida aos gentios. Gentios são povos não judeus. A prova dessa adoção são os dons dispensados pelo Espírito Santo. Os gentios, ao se converterem e ao receberem o batismo, foram agraciados com os dons, confirmando assim a vontade de Deus para que todos se salvem. A filiação adotiva custou o preço do sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Jesus nos remiu de todo o pecado e nos fez herdeiros do reino de Deus. O chamado à salvação dos gentios foi confirmado pela dispensação dos dons do Espírito Santo. Paulo fala de Jesus Cristo como o cabeça da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo e o complemento dele. É a nação formada pelas pessoas renovadas na ação redentora de Cristo. Judeus e gentios reunidos foram chamados a fazer parte de um só corpo espiritual, que é a Igreja, e assim, unidos a Cristo, formando um só corpo, se permanecermos assim até o fim, adquirimos o direito de posse do reino dos céus
porque onde a cabeça estiver, os membros estarão também. O apóstolo diz ainda que o mistério da redenção e da salvação foi revelado a ele para que anunciasse a salvação a todos os povos, a fim de que todos possam compreender o imenso amor de Deus para conosco, o cuidado e o zelo que Deus teve com o povo judeu para conservá-lo na pureza e na santidade através da lei de Moisés, foi estendido a todos os povos em Cristo Jesus, da qual a Igreja é o instrumento que nos leva a nos aproximarmos de Deus. Na segunda parte, a parte moral, o apóstolo fala da virtude principal da vida cristã, a caridade na unidade da Igreja, isto é, a vivência cristã pressupõe a prática da caridade e a pureza de vida, a vida em santidade e em comunhão com a Igreja. Fora da Igreja, a caridade é apenas um ato social. O apóstolo adverte a todos os cristãos para viverem uma vida honesta e santa, imitando a Cristo Jesus. Os deveres dos membros da família cristã, deveres dos maridos, das esposas e dos filhos, a armadura do cristão, a comparação que o apóstolo faz das armas e do uniforme que um soldado romano da época usava nas guerras, com as armas espirituais das quais devemos nos revestir para lutarmos contra o mal. Fala da missão de Tíquico, que é portador da carta aos Efésios, e termina a carta com as saudações finais, com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo vídeo vou falar sobre a carta de São Paulo aos Filipenses. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Vamos divulgar a doutrina da Igreja Católica a todas as pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria!